Shalom, bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando o Culto. Meu nome é Youssef. Para mim é um prazer imenso ter você aqui novamente neste projeto. Hoje estaremos dando continuidade na aula sobre Sharei Kedushá, os portões da santidade, o caminho da santidade. E eu convido você para estar nessa aula. Convido a você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, faz o seu comentário. E para você que quer ajudar o nosso projeto da Beit Harizal aqui na nossa cidade, eu estarei deixando o Pix aqui, se você sentir desejo no teu coração de ajudar essa obra maravilhosa que estará dando início aqui nessa cidade, a Beit Harizal, aonde haverá um local de estudos de Cabala. E é nisso que eu estarei trabalhando até o final dos meus dias. E é por isso que eu convido você a estar participando aqui do nosso projeto. Seja bem-vindo ao nosso projeto Revelando o Oculto. כל הרבנים הקדושים, הגאונים, הצדיקים, כל העם הקודש, כל הקהל הקדוש הנכבד, בפחד ואימה, בחיל ורעדה לפני המלך הקדוש, המלך המשפט, מלך מלכי המלכים, קודשא בריחו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, האלוה שהגיע לנו ממצרים, שקרא לנו את הים, שהעבירנו בתוכו, שנתן לנו את התורה הקדושה. הוא אבינו, הוא שופטנו, הוא מלכנו. יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם. שכל הנבראים בעולם יעללו שמו הגדול והנורא. מחילה מכם שאני מדבר בפני הרבנים הקדושים וכל התלמידי חכמים, שנזכה תמיד להתחיל את התורה הקדושה. העיקר זה להתחיל את התורה ולא לסיים אותה. העיקר זה תמיד להתחיל כל הזמן מחדש, ובשביל זה שאנחנו עושים שמחת תורה מיד מסמיכים בראשית, בשביל להראות לשם שאף פעם לא סיימנו את התורה, אנחנו תמיד רק מתחילים אותה. המעלה הגדולה היא להתחיל ללמוד, לא לסיים ללמוד. אי אפשר לסיים את התורה לעולם, אפשר תמיד רק להתחיל אותה. בהתחלה תמיד תתחיל מכל מקום שאדם עומד, זה התחלת התורה. Antes que a redenção possa vir ao mundo, a redenção precisa vir para cada indivíduo. O Baal Shem Tov afirma isso claramente. Antes que Mashiach venha para o nosso mundo, uma pequena fagulha deve existir em cada um de nós. E essa fagulha precisa ser ativada para que seja revelada a luz de Mashiach no mundo. E através disso, Mashiach virá para este mundo. Bem-vindos ao nosso projeto Revelando o Culto. Eu peço para você que chegou até aqui agora, se você puder fazer uma tzedakah de R$1 ou R$2 para ajudar nesse projeto. Estarei reformando o estúdio para me ter um espaço maior, para mim poder estar fazendo as gravações, trazendo conteúdo para vocês. E eu acredito que R$1 ou R$2, R$1 ou R$2 não fará falta para você. Então, eu peço para você, ajude o nosso projeto. Eu estarei deixando o Pix aqui nos comentários. E que a Shem te abençoe. Olá, Shalom. Bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando o Culto.
Para mim é um prazer imenso estar falando com você aqui novamente nesse canal, nessa plataforma. Quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no nosso canal e fazem os seus comentários. Para mim é um prazer imenso poder trazer estas obras maravilhosas da Torá e todo o conceito espiritual para você. Nos vídeos anteriores, começamos a falar sobre alguns segredos dos portões da santidade. E hoje eu vou tentar aqui resumir todo esse assunto tão delicado e tão profundo. E é nessa obra maravilhosa do Rabi Haim Vital, aluno do Santo Arizal, de sua abençoada memória. Ele nos traz os princípios fundamentais sobre esses portais de santidade. E esse é o portal 2 do Sharei Kedushá. Bem-vindos ao nosso projeto Revelando o Oculto. Esse livro traz revelações sobre as manchas que surgem através dos traços de caráter do homem. Estarei resumindo aqui sobre esse assunto tão profundo. E nesta aula vamos observar, passo a passo, a importância do alinhamento do homem com os mundos espirituais. E também estarei apontando para os efeitos causados nesta geração pelo declínio intelectual da humanidade. O Sefer Yetzirah, ele explica que existe uma quinta dimensão, a saber que a dimensão são moral e espiritual. E ela possui suas direções, sendo o bem e o mal. Essa dimensão moral, ela sublinha todas as outras dimensões do contínuo espaço-tempo. Vou trazer uma linguagem figurativa para podermos entender o significado destes assuntos. A trajetória espiritual, ela caminha em direção ao bem e o mal, dependendo das ações do homem, que foram impressas nessas dimensões do universo. Todo o nosso traço de caráter, ela depende das nossas ações, e elas reverberam nas dimensões no universo, e assim também em todos os mundos espirituais. Por exemplo, vemos isso ocorrendo no ato do procriador. Como é sabido, se a pessoa se santifica e se ela tem as kavanot apropriadas, ela trará uma vestimenta santa para a alma da sua criança. Essa criança que virá através de um ato, e assim essa criança será habilitada para servir e cumprir todas as mitzvot. Recentemente falamos até mesmo sobre as influências angelicais neste mundo, e muitas delas são convidadas pela impureza que domina a humanidade. Sim, falamos sobre algumas entidades angelicais que descem aqui através das impurezas do homem
em muitos casos, estas entidades, assim dizendo, elas dominam a humanidade por décadas, até mesmo nesse presente momento. As coisas negativas podem causar um grande mal para as pessoas. Sim, tudo de acordo com seus comportamentos. E essas más ações impedem do homem ver estes portões de santidade. Muitas dessas entidades fazem que o homem crie um bloqueio. E este homem jamais conseguirá enxergar os portais da santidade. Entretanto, existe um problema, que são os traços de caráter que abrem uma porta espiritual. E como existe essa abertura espiritual que favorece o lado negativo? Isto é quando a pessoa ela transgride uma lei espiritual. E aí ela favorece o lado negativo. Esta é a dinâmica do universo com respeito a esse assunto. O que acontece quando uma pessoa ela usa uma linguagem santa da Torá e essa pessoa ela faz uma profanação desta linguagem. O que acontece quando uma pessoa ela usa uma linguagem da Torá, ou seja, uma linguagem santa, e ela profana? Esta pessoa, então, ela se impurifica e se perde, cai espiritualmente. Ela literalmente abre um portal e muda o seu sinal, a sua recepção e a sua transmissão espiritual. Entretanto, todos os traços de caráter são naturalmente embutidos na alma de um homem humilde, ao contrário dos traços de caráter negativo. E ser um homem honesto, humilde, de um caráter realmente positivo, isto é fundamental para a entrada nestes portais de santidade. Ou seja, o homem deve se retificar os seus traços de caráter para adentrar nestes portões de santidade. Porém, esta alma ela é composta de 4 aspectos: o inanimado, vegetativo, animado e articulado. Eles também são compostos de bem e o mal. Portanto, os bons e os maus traços de caráter dependem dessa alma. Eles constituem um assento, um fundamento e uma raiz para a alma intelectual superior, da qual dependem de 613 mitzvot da Torá. No entanto, estes são os pré-requisitos essenciais ao cumprimento ou à negação
das 613 mitzvot. Isto é, pela simples razão de que a alma intelectual, isso significa que não importa o seu nível intelectual, isto o torna impotente para cumprir as mitzvot, pois eles estão interligados aos 613 órgãos do corpo, exceto por meio da agência da alma fundamental, que está conectada ao nosso corpo. Este é o significado secreto do verso: pela alma de toda a carne, seu sangue é sua vida. Sendo assim, os maus traços de caráter são, na verdade, muito mais piores que as suas próprias transgressões. Os seus maus traços de caráter, na verdade, são muito mais piores do que suas próprias transgressões. Podemos então entender o porquê os nossos sábios de abençoada memória disseram: quando uma pessoa perde a paciência, é como se ela estivesse realmente adorando deuses estranhos. O que é uma negação de todas as 613 mitzvot da Torá. Além disso, eles disseram que quem tem um espírito arrogante é comparado a alguém que nega a verdade fundamental da existência de Hashem. Os maus traços de caráter estão enraizados na alma, que é chamada de Kelipá, dos 4 níveis da alma fundamental. Já falamos aqui sobre esse assunto. Por causa disso, todos os maus traços de caráter podem ser categorizados em 4 tipos. Aqui estarei mostrando para você sobre os maus traços de caráter que impede o homem de ter acesso a esses portais de santidade. Estas são as categorias: fogo, água, ar e terra. Os 4 elementos que significam os 4 traços de caráter do homem. Vamos ver quais são? Hoje isso é muito usado principalmente para alguns astrólogos e pessoas que mexem com esse tipo de astrologia. Eles falam muito sobre esse assunto. É interessante mostrar para que você fique realmente informado sobre esses significados. O elemento do fogo é o elemento da fonte da arrogância, que é chamada de espírito grosseiro. Isto ocorre porque é o mais leve e o mais elevado de todos os elementos, o fogo, porque ele inclui a raiva, principalmente quando a sua vontade não é feita. Isso torna uma pessoa arrogante, ficando então com raiva. Este é o significado do elemento fogo. O elemento vento, ar, que também podemos chamar de ruach. Este é o elemento fonte, do tipo de fala que é chamada de conversa fiada. Esse é o jargão utilizado, chamado de conversa fiada, ou seja, conversa jogada ao vento, palavras sem sentido.
Ou seja, falar assuntos desnecessários que não têm relação com nada, nem espiritual, nem fisicamente. Este traço de caráter tem 4 ramificações. Falar palavras de lisonjeia, falar mentiras, falar a língua má sobre os outros, lashon hará, falar palavras de vanglória e auto-engrandecimento para os outros. Bom, este é um mau traço de caráter relacionado ao elemento do vento, o ar. Este é o significado da tolice extrema do homem. A conversa fiada, palavras sem sentido jogadas ao vento, a língua má, lashon hará, falar mal de uma pessoa pelas costas sem sequer dar oportunidade à pessoa se defender. Este é um problema grave. Falar palavras de vanglória, se vangloriar, dizer coisas que você pode até ser. Eu já vi muitos casos de pessoas super intelectuais, de um extremo conhecimento, se vangloriar, dizer eu sou, eu faço isso, eu sou aquilo, se engrandecendo. Este é um problema muito grave também, relacionado ao elemento do vento, o ar. O elemento água. Este elemento é a fonte da luxúria e do desejo e do prazer. Isto ocorre porque a água, ela faz com que todos os tipos de coisas prazerosas cresçam. Este traço de caráter tem 2 ramificações. Importante isso, que é a inveja e os ciúmes. A inveja, isso leva ao roubo da propriedade de uma outra pessoa, ou a sedução de uma esposa que não é tua, ou roubo de qualquer coisa que a pessoa não possua, com qual deseja se deliciar. A segunda ramificação do elemento água é os ciúmes. Se um amigo for rico ou algo parecido, este homem, ele também gostaria de ser. E ele terá ciúmes do amigo. O que o amigo é, o amigo terá ciúmes. Este também é um mau traço de caráter, ligado ao elemento água. Isto é muito perigoso. Os ciúmes também. Interessante que os ciúmes também arde como fogo. O elemento terra. Este elemento é a fonte da depressão, de todos os seus detalhes. E ele tem apenas uma ramificação, que é a preguiça. Isso faz com que ele seja preguiçoso no estudo da Torá, ou no cumprimento das mitzvot, seja porque ele está deprimido pela dificuldade de adquirir as vaidades deste mundo, ou por causa dos problemas que acontecem com ele.
Tal pessoa nunca ficará feliz com a sua sorte, com o seu lote. Em nenhum assunto essa pessoa terá prazer. Além disso, não importa o quão rico ele se torne, isso nunca o satisfará. Do exposto, descobrimos que existem 4 fontes de todos os maus traços de caráter. E nestes também está incluída a arrogância, a raiva, que adere ela, a tagarelice, tagarelar, ao vento, o desejo de prazer e depressão. Este é o problema. Os 4 elementos conectados aos maus traços de caráter do homem. Agora eu quero chamar sua atenção aqui. Sabe aquela pessoa que gosta de ler horóscopo? Aonde que fala que hoje você está na cor tal, o elemento é tal, tudo isso está conectado a isso, a esses maus traços de caráter. Eu não vou explicar porquê, não. As suas fontes são as 4 que ele pode. Do Yetzer Hara, a má inclinação na alma fundamental. E agora eu vou trazer o oposto, que são 4 bons traços de caráter, cujas fontes são os 4 bons elementos da alma fundamental. Estes são a humildade. Esta é uma sensação total de insignificância. Tal pessoa se distancia de qualquer tipo de raiva, porque a raiva é o resultado da soberba. O segundo ponto é o silêncio, exceto quando está ocupado no estudo da Torá e mitzvot, ou nas necessidades físicas do corpo, ou nas necessidades dos outros, e ele age como se fosse mudo, como alguém que não consegue abrir a boca. Terceiro, ele despreza todo prazer físico ou os excessos desnecessários. O que não é necessário para você é descartado. Ele está sempre feliz com sua sorte, com o seu lote. Ele sempre, em todas as circunstâncias da sua vida, ele repete uma frase: Ganzu letová. Tudo é para o bem. Isso ocorre porque ele percebe que tudo que vem do alto e tudo pertence a Hashem. E Hashem traz tudo para o bem. Entende a diferença? Essa atitude, ela também resulta na vivacidade, com perfeita alegria em servir o seu Criador. Como afirma as Escrituras: regozijo-me em tuas palavras, ó Kadosh Baruch Hu, como alguém que descobriu um vasto tesouro. Da mesma forma, nossos sábios declaram: torne o estudo da Torá a sua propriedade permanente e a sua ocupação temporária. E ponto final.
Bom, esse é o portal 2, o Sharei Kedushá, revelando os traços de caráter do homem. Para ter acesso a esses portais, deve haver uma retificação aos traços de caráter do homem. Mas, e o terceiro portal? O que ele reserva para o homem? Vamos ver. É a explicação mais completa dos níveis de um tzadik, um Hassid. É o nível que mostra de como esse tzadik ele deve agir para atingir os níveis do portão 4. Agora, nós temos uma ideia de conexão dos portões após sair do portão 2, que é a retificação, a modulação do caráter do homem. Ele agora caminha para o terceiro portão. E esse portão, ele desvenda os níveis de um tzadik e mostra como ele deve agir para adentrar o quarto portão. É a explicação do nível do tzadik em detalhes e os serviços que devem ser feitos. Este é o portão mais importante para um Shomer Torah. Ele deve ser diligente, com todas as forças para cumprir o máximo possível das 613 mitzvot. A primeira parte são as mitzvot que acontecem nos momentos de tefilá, nos dias da semana. A segunda são as mitzvot que, dependendo do tempo, elas devem ocorrer. A terceira são as mitzvot de uma pessoa que precisa de uma certa circunstância que aconteça para cumpri-la. Algo que é necessário para que ela cumpra. Um exemplo, ela vê alguém ali com as mãos estendidas pedindo um prato de comida. Um exemplo, e ela corre lá para cumprir essa mitzvah. Ela aguarda acontecer um momento para ela cumprir essa mitzvah. Isso é importante. Isso está relacionado ao traço de caráter de uma alma elevada. Entende? É claro que muitos vão passar. Vou colocar aqui a ideia de uma pessoa pedindo um prato de comida. 90% daquelas pessoas que estão passando em volta desta pessoa estarão olhando para ele com deboche, com desdenho, ou julgando ele por estar ali pedindo comida. Mas com a alma elevada, estenderá suas mãos e cumprirá uma mitzvah. Entende? A diferença entre o homem com caráter espiritual. Isso é relevante na nossa vida, na nossa conexão com Hashem. Isso tem uma significância muito importante para cada um de nós. É claro que muitos não veem por esse lado, né? A quinta são as mitzvot, que uma pessoa só pode cumpri-las se essas forem trazidas em suas mãos. Estes níveis
eles estão em formas de ramificações, divididos em partes. É claro. A primeira parte das mitzvot é saber que existe um nome, uma divindade. Como está escrito no verso em Devarim, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Deve-se atentar para esse nome quando se diz Hashem é um. Deve-se atentar para essa palavra Hashem é um e envolver-se com tzitzit e amarrar o tefilim e amarrar e fixar a tefilá no braço e no coração. Isso é muito importante. Ler o Shema 2 vezes ao dia. Rezar todos os dias 18 bênçãos. Para lembrar todos os dias o que Ameleque nos fez. Como se diz, Amém, Veie Shemer Abá. Como está escrito, porque há uma mão no trono do santo, que quando se diz, e você nos trouxe o seu grande nome, este é o portão Kodosh Kodoshim, o portão do nome do Santo Kadosh Baruch Hu. Todas essas visões, a partir daí, algumas dessas visões foram bloqueadas neste livro, Sharei Kedushá, trazido pelo santo Haim Vital. Isso foi bloqueado por vários motivos, mas ele é enxergado por alguns. Mas devido aos métodos e ações impuras dos homens, hoje o nome foi praticamente ocultado. Entende? Os homens hoje, por não terem sido escritos em um livro, e todas essas visões do santo nome que está neste portal, que está nesse portão, foram bloqueadas nesse livro, que foi trazido pelo santo Haim Vital. Mas ele foi bloqueado por vários motivos. Mas ele é enxergado por alguns. Claro, não todos. Existe uma exceção aí. Porque tudo tem um parâmetro, tudo tem uma medida, para tudo tem seu mérito. Mas devido às más ações e às impurezas do homem, o livro foi ocultado, essa parte, para proteger até mesmo o nome santo para não ser profanado. E como abordar a santidade interior dentro do homem? Eu vou te responder. Como encontrar essa manifestação dentro do homem? Existem aqueles que fazem juramentos aos anjos, sabia, né? Usando os poderes dos nomes sagrados. Este é o problema. O porquê que na maioria dos livros santos, sagrados,
o nome foi bloqueado. Existem vários vídeos meus que eu trago o nome de 4 letras, que é uma revestimenta, que é uma vestimenta do Santo Kadosh Baruch Hu. Mas muitos se atentam a traduzir até mesmo o tetagrama, o nome Yud-Kei Vav-Kei. Muitos tiveram a audácia, isso está conectado aos maus traços de caráter do homem. O homem sempre tenta inventar religiões, métodos para auto se qualificar e auto se vangloriar através de conceitos espirituais, principalmente. E existem pessoas que fazem juramento aos anjos usando o nome sagrado. É por isso que uma grande parte desses nomes foram alterados. Compreende? Não foram adulterados, foram alterados. Essa é a palavra correta para esse assunto. Para que estes homens com esses traços de mau caráter não utilizem esses nomes sagrados. Vou dizer uma coisa. Vem aqui, preste bem atenção. Quero falar com você. Na maioria das letras que estão em hebraico, quase 99% delas estão alteradas. Sabia disso? Em qualquer parte de algum livro que você imaginar que as letras estejam corretas, há uma forma de modificar a letra. Quem estuda o hebraico sabe disso. Existem letras parecidas uma com as outras, mas a fonética é outra. Houve muitas palavras que foram mudadas para que não caíssem nas garras destes mau caráter. Muitos falsificadores pegaram alguns nomes sagrados, traduziram de uma forma completamente errada. Traduziram nomes, mas até mesmo muitos desses nomes, eles foram alterados para proteger o nome sagrado. Isso aconteceu. Muitos que escreveram esses livros sagrados tiveram esse cuidado para que o nome não fosse profanado. Bom, essas pessoas que fizeram juramentos com anjos usando nomes sagrados, essas pessoas estavam aguardando ali por uma luz. Mas isso não é bem assim que eles encontraram nestes portais. E o que encontraram lá foram trevas. Porque estes eram anjos baixos, rebaixados, apontados diretamente nos assuntos do homem. E eles não conseguiram atingir a verdade e a luz superior. Os anjos, entre aspas, e esses anjos supostamente revelariam para eles, com palavras misturadas entre bem e o mal, verdade e falsidade. Palavras supérfluas, tais como palavras de cura,
sabedoria e da alquimia. E as ações de talismã, chamados como Karnia e Hasbayot, que é jurar usando nomes. Olha o perigo. Esses anjos, entre aspas, induzem a pessoa a práticas de cura, a uma certa sabedoria, entre aspas, como tudo tem método e parâmetro, também a alquimia. Mexer com talismãs, e principalmente com camiote, amuletos, isso é muito perigoso. É por isso que eu sempre falo, para mexer com isso, tem que ser alguém que conhece. Alguém muito santo, alguém muito puro, para mexer com camiote. Não é qualquer pessoa que mexe com isso. E esses anjos, entre aspas, fazem com que as pessoas jurem usando nomes sagrados. Este é um problema gravíssimo. E estes também fazem com que o homem use vinho e tropece. Tudo isso para tirar o homem do caminho. E esses anjos fazem com que esse homem, que dentro dele já existe um nível de traço de caráter, não para cumprir Torá e Mitzvot. Quem dera se os corações destes poderia ser levado a trabalhar em Torá e Mitzvot. Eles fariam um Kol Vachomer, que é uma interferência lógica e leve e pesado. Dos 4 Gedolei Israel, os grandes sábios de Israel que entraram no Pardes, no pomar, no jardim, e nenhum deles saiu intacto, senão Rav Akiva. Até mesmo os anjos que estavam nestes portais desejaram derrubá-lo, se não fosse pelo nome do Santo Kadosh Baruch Hu ajudar Akiva, se não fosse o nome do Santo Kadosh Baruch Hu, ele não teria entrado e saído em paz. Assim está escrito no Talmud, Hagigah 14b. O santo disse: deixe esse ancião em paz, pois ele é digno de fazer uso da minha glória. Veja, tudo tem parâmetro e métodos. Aqui o santo Kadosh Baruch Hu conhecia os traços de caráter deste tzadik. É por esse motivo que ele entrou e saiu. Bom, veja, estamos falando de mestres que conhecia o íntimo do sagrado. Estamos falando de tzadik com graus e graus e graus, níveis e níveis de conhecimento. Não estou falando de pessoas que começam a falar alguns nomes em hebraico e acham que sabe tudo. Acham que tem conhecimento. Leem a Torá o ano inteiro, de Bereshit a Devarim, e acham que tem todo o conhecimento da Torá. Acham que falam alguns nomes de anjos, já conhecem tudo. Mal conseguem fazer uma tradução de um nome e acham que aquele nome
inventado por eles. Porque é assim que leva o homem que não tem um caráter retificado. Tudo que é santo, ele quer transformar da sua forma, trazer para o seu ego. Tudo que envolve o seu ego, esse homem quer transformar até o que é sagrado para que seu ego seja preenchido. Isso é uma forma de um mau caráter. Bom, tem muita diferença do parâmetro que estamos falando aqui sobre o nível de um tzadik, de um justo. Falamos aqui sobre o portal de um tzadik. Qual o ponto que esse tzadik se nivela com os traços de espiritualidade? Bom, não tem nem comparação para o homem mau caráter. Bom, e vemos na história todos esses homens justos que foram dignos de adentrar nesses portais. Tivemos o Rabi Shimon Bar Yochai, Arizal, Chaim Vital e vários outros que conseguiram adentrar nesses portais de santidade. Por quê? Porque eles foram capazes de modular, de retificar os seus traços de caráter. O que era mal, eles retificaram e trouxeram para a luz. Estes conseguiram adentrar nesses portais. Bom, são portais que aludem ser portas. E de certa forma, quando esse tzadik chega num nível de excelência, esse tzadik, quando chega num nível de excelência, o nível que todos os traços, tudo que envolvia ele, foi retificado. Então, ele está apto para conhecer a glória do Santo Kadosh Baruch Hu. Entende? Tudo isso é uma forma de compreensão. O homem, ele está apto para retificar os seus traços de caráter e trazer a luz e poder contemplar a glória do Santo Kadosh Baruch Hu. Bom, aqui eu encerro sobre esse assunto. Existem dois lados. O homem que traz todos os seus elementos de perversidade e os seus traços de mau caráter. Existem aqueles que buscam alinhar os seus traços de caráter e elevar-se na Torá, cumprir mitzvot, ser shomen Torá. Este poderá contemplar a glória do Santo Kadosh Baruch Hu no 8º portal. Bom, é uma longa caminhada. É um caminho longo, mas muito prazeroso e gostoso. No meio desse caminho, passamos por portas
E nos intervalos dessas portas, no meio desses caminhos, há dificuldades, e muitas, inúmeras dificuldades, mas sempre mantendo as nossas posições, para que não seja atraído para nós esses pontos negativos do mau caratismo. Hoje eu consigo entender e compreender a dificuldade que muitas pessoas têm para se conectar ao Santo Kadosh Baruch Hu. É porque elas não conseguem retificar essas falhas no sistema dele mesmo, mantendo-se honesto consigo mesmo, mantendo-se isolado de palavras que o engrandecem, mantendo longe da raiva, mantendo-se longe da luxúria, mantendo-se longe do fogo, dos ciúmes. E no meio desse caminho, há esses portais, essas portas, que depois de retificado, você vai entrando um a um. Eu espero que você encontre essas portas de retificação, para que também você possa contemplar a glória do Santo Kadosh Baruch Hu. E juntos, em direção ao Sharei Kedushá. Bom, eu fico por aqui. Agradeço a todos vocês por terem ficado até aqui. E eu peço para você que, se você quiser fazer parte do nosso grupo Beit Harizal, estarei deixando aqui embaixo o link para você ter acesso ao nosso grupo Beit Harizal. E se você quiser ajudar o nosso projeto aqui na minha cidade, a Beit Harizal, eu conto com você. Você pode estar nos ajudando com R$1 ou R$2. O que você sentir no teu coração, o desejo que você sentir de ajudar o nosso projeto, a nossa Beit Harizal aqui, o local de estudo aqui na nossa cidade. Para mim vai ser um prazer receber você aqui no nosso grupo de estudos na minha cidade. Que Hashem nos abençoe. E estarei deixando aqui a conta do Pix, se você quiser ajudar esse projeto. Quero te agradecer muito. Que Hashem nos abençoe. Que Hashem traga uma ótima semana para você. E que você reformule. Para que você modifique, se conserte, se purifique, para que você tenha acesso ao Sharei Kedushá. Que Hashem abençoe você e traga uma ótima semana, muita saúde, paz, tranquilidade na sua baita. Desejo tudo de bom para você. Shalom a todos. Lehitraot. E tudo de bom. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech olam, asher kiddushenu b'tzvotav yitzivenu. Kol HaTorah. Amém.
E para você que quiser adentrar o nosso grupo Beit Harizal, estarei deixando o link aqui. Se você quiser entrar lá, temos estudos diários de Torá e de Kabbalah também. E eu quero agradecer a todos vocês que fazem seus comentários aqui, que estão apoiando o nosso projeto na Beit Harizal daqui da cidade, onde estou aumentando o estúdio e dentro do estúdio já colocando uma sala para os estudos na Beit Harizal. Quero agradecer a cada um de vocês que tem apoiado esse projeto. Agradeço de coração. Que Hashem vos abençoe. Na próxima aula estaremos falando mais sobre os portões da santidade. O segundo portal, o terceiro portal, o quarto portal. Estarei trazendo um resumo aqui sobre a essência desses portões. O que está por vir eu estou deixando para o final. Que Hashem vos abençoe. Que todos tenham uma ótima semana. Que o Santo Kadosh Baruch Hu abençoe a cada um de vocês. Desejo do fundo da minha alma que todos tenham uma ótima semana, abençoada por Hashem. Shalom a todos, Lehitraut e tudo de bom. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kedoshenu b'tzmotav v'tzivenu, kol haTorah, amém ve'amém. כל הרבנים הקדושים, הגאונים, הצדיקים, כל העם הקודש, כל הקהל הקדוש הנכבד, בפחד ואימה, בחיל ורעדה לפני המלך הקדוש, המלך המשפט, מלך מלכי המלכים, קודשא בריחו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, האלוה שהגיע לנו ממצרים, שקרא לנו את הים, שהעבירנו בתוכו, שנתן לנו את התורה הקדושה. הוא אבינו, הוא שופטנו, הוא מלכנו. יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם. שכל הנבראים בעולם יעללו שמו הגדול והנורא. מחילה מכם שאני מדבר בפני הרבנים הקדושים וכל התלמידי חכמים, שנזכה תמיד להתחיל את התורה הקדושה. העיקר זה להתחיל את התורה ולא לסיים אותה. העיקר זה תמיד להתחיל כל הזמן מחדש, ובשביל זה שאנחנו עושים שמחת תורה מיד מסמיכים בראשית, בשביל להראות לשם שאף פעם לא סיימנו את התורה, אנחנו תמיד רק מתחילים אותה. המעלה הגדולה היא להתחיל ללמוד, לא לסיים ללמוד. אי אפשר לסיים את התורה לעולם, אפשר תמיד רק להתחיל אותה. בהתחלה תמיד תתחיל מכל מקום שאדם עומד, זה התחלת התורה. Antes que a redenção possa vir ao mundo, a redenção precisa vir para cada indivíduo. O Baal Shem Tov afirma isso claramente. Antes que Mashiach venha para o nosso mundo, uma pequena fagulha deve existir em cada um de nós. E essa fagulha precisa ser ativada para que seja revelada a luz de Mashiach no mundo. E através disso, Mashiach virá para este mundo. Bem-vindos ao nosso projeto Revelando o Culto. Eu peço para você que chegou até aqui agora, se você puder fazer uma tzedakah de R$1 ou R$2 para ajudar nesse projeto. Estarei reformando o estúdio para me ter um espaço maior, para mim poder estar fazendo as gravações, trazendo conteúdo para vocês. E eu acredito que R$1 ou R$2
não fará falta para você. Então, eu peço para você, ajude o nosso projeto. Eu estarei deixando o Pix aqui nos comentários. E que a gente te abençoe.